tarde, amigos. É o Tempo e Dinheiro, na sua entrevista exclusiva desta quinta-feira, 4 de abril. E o tema não poderia ser mais oportuno, porque estamos vendo o café escalando os limites aí, né? O presidente da Cogabriel, a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, brincando comigo, falou: não vamos erguer uma estátua para o Vietnã, vamos erguer duas. Será que é isso mesmo? Esses recordes do café Conilon em Londres, puxando também o Arábica, inclusive já absorvendo até a pressão que deveria começar com o início da colheita, se mantém? Vamos então acompanhar como a Organização Internacional do Café, a tradicional, aí, está acompanhando entre seus membros e nada melhor, como a porta-voz principal da OIC, a diretora-geral, a brasileira Vanúzia Nogueira. Vanúzia, seja bem-vinda, muito obrigado. Você que nos atende gentilmente de Londres, no horário que era para você já estar descansando, tranquila, começa. Vanúzia, seja bem-vinda. Imagine, Giovanni, é um prazer estar aqui com vocês. Está começando a anoitecer por aqui em Londres, mas tranquilo, já estamos entrando na primavera, temperatura mais gostosa, e o momento é para estarmos batendo esse papo mesmo. Que bom, que bom, que bom. Vamos, antes de você nos comentar se você acha que o céu é o limite ou já está chegando no limite, uma coisa que começa a me intrigar, não só a mim, como a muitos, né? O café é um mercado de renda, mesmo em países ricos, como os Estados Unidos, o principal consumidor mundial. A gente já está vendo aqui, eu em Campinas, por exemplo, olhando marcas de combate, as chamadas marcas de combate dos grandes players aí, já escalando R$ 2 a R$ 3 nos últimos dias. Vanúzia, a OEC não está preocupada? Vai ter demanda, vai ter mercado para sustentar esses recordes, Vanúzia? Giovanni, o que eu posso te dizer é o seguinte: a gente não está preocupado, não. Nós estamos olhando, acompanhando todo esse processo, mas nós acabamos de fazer um estudo, que eu vou dar aqui um spoiler para vocês, porque ainda não foi publicado, onde nós vamos estar mostrando claramente que o consumo de café está aumentando mais do que a população mundial. Isso nas últimas décadas, porque muita gente vinha dizendo, cresce o consumo, mas cresce muito pouquinho, então isso quer dizer que na realidade está diminuindo, porque a população mundial cresce muito, mas não. Na realidade, nós estamos crescendo, o consumo de café tem crescido mais do que a população mundial. Fora isso, um outro caso que nós podemos trazer foi a resiliência que o café teve durante todo o período da pandemia da Covid, onde muitos dos produtos tiveram quedas muito grandes de consumo e o café conseguiu se manter, muito pelo contrário. No início foi um boom de vendas, muito se interpretou a respeito da questão de estocagem, né, de café, e depois houve um período de mais acomodação, mas se nós olharmos todos esses anos, o café se manteve muito bem. O que nós estamos vendo neste momento é que um pequeno aumento em preços, como se reflete nesse momento já em alguns locais, em algumas regiões do mundo, não está fazendo com que o consumidor fuja do nosso produto, muito pelo contrário, ele está se mantendo no nosso produto. E nós temos regiões no mundo, Giovanni, aonde o crescimento neste momento está muito firme, o crescimento de consumo, principalmente Ásia e Oriente Médio. Então, com isso, nós acreditamos sim que continuaremos tendo o consumo de uma forma muito interessante.
Um outro ponto que eu acho que eu posso agregar para você é que nós temos feito muitas campanhas desde que eu cheguei aqui em Londres, já vai fazer 2 anos que eu estou aqui. Nós estamos trabalhando muito junto ao consumidor final nos países mais desenvolvidos, dentro de um contexto do consumo sustentável, né? E esse consumo sustentável, que está tanto em moda, todo mundo falando muito disso hoje, compra responsável, consumo sustentável, nós temos feito muito um trabalho de conscientização desses consumidores de que um consumo responsável também está ligado a uma boa renda para os produtores rurais. Seja no café, seja no cacau, em todas essas commodities. Houve uma pressão muito grande de preços para baixo em todas essas commodities. E para que o produtor tenha uma vida digna, uma renda digna no mundo, é preciso sim que esse consumidor esteja mais aberto a pagar um pouquinho mais pelo produto, mesmo que seja, como você disse, o café de combate ou o café comercial. É claro que quem consome o café mais premium, ele está mais aberto a tudo isso, mas para todos eles a gente tem feito esse trabalho. Eu fiz essa pergunta do café de combate porque é aquele café que pega mais, pelo menos aqui no nosso país, como você bem conhece, né? Você atua nesse mercado há muito tempo, é um café que pega um público um pouco mais, de uma renda um pouco mais acanhada. Mas também, por outro lado, né, o brasileiro médio não tem como substituir. Aonde você está, o pessoal ainda toma chá. Aqui ninguém quer saber de chá, né, Vanusa? Vamos ter que tomar café mesmo, né? Na realidade, aqui a turma está consumindo muito café, muito café. E o movimento que nós vimos, vamos pensar que Europa, Reino Unido, a gente está falando de uma pressão econômica muito grande, eles estão vendo inflação, coisa que eles não conheciam, né? Eles tinham essa felicidade que para nós uma vida inteira foi infelicidade, né? Esse medo da inflação, acompanhar a inflação e tudo mais, eles estão vivendo isso. Muitos dos países tecnicamente em recessão. E o que é que nós vimos, Giovanni, acontecendo? Ao invés das pessoas consumirem os cafés nas cafeterias, que é um hábito muito forte do inglês, do europeu, de uma forma geral, eles estão comprando o pacotinho e levando para casa para consumir. Né? E um aumento muito grande, por exemplo, da venda de métodos de filtrado, por exemplo, né? Para fazer os cafés em casa. Então, o que a gente está vendo é que as pessoas encontram um outro formato de consumir o produto, um outro canal de compra do produto, não compra na cafeteria, compra no supermercado, mas continua consumindo, né? E no caso brasileiro, se nós olharmos o quanto rende um pacote de café, né? Rende pra caramba. Então, mesmo que você compre o pacotinho do café de combate no supermercado, se você fizer a conta de quantos dias você vai consumir, você vai ver que não é uma coisa cara, digamos assim, mesmo para o público com uma renda um pouco menos privilegiada. O que você comentou agora de Londres, o que você está vivenciando mais rotineiramente nos últimos 2 anos, é aquilo que você confirmou há pouco, né, Vanusa? Esse consumo que está acima da população, né, do crescimento da população, né? Exatamente. E hoje eu acho que agregando um outro lado que tem sido muito interessante, que é o lado do próprio café solúvel também, né, Giovanni? O café solúvel está melhorando demais a qualidade. E ele por natureza, um pouco mais acessível em termos de preço, né? Então, ele melhorando a qualidade, sendo mais acessível em termos de preço, a gente continua. Muitas vezes vai mudar por um momento, sai um pouco do torrado e moído, vai no solúvel, na hora que a coisa estabiliza de novo, volta para o torrado e moído, mas está consumindo café. Volta, exatamente.
Bem lembrado. Vamos lá, eu estou olhando aqui, hoje Londres realizou lucro, fechou aí com uma quedinha de 1,26% no maio, né? Mas ontem a tonelada do Conilon aí na sua praça bateu em US$ 3.800, hoje fechou a 3.764 mil dólares. O Arábica, ao contrário, o Arábica continuou escalando e está fechando Nova York aí agora, não, fechou Nova York já a 206 centavos de dólar por libra peso. Vamos dizer, ainda há expectativa de volta dos vietnamitas ao mercado, a safra começando a ganhar um pouco de corpo no Espírito Santo, o sul de Minas já começando a se preparar. Quer dizer, como que você está olhando e seus pares aí na OIC, esse teto hoje, esses recordes, vamos dizer? Bom, Giovanni, você me fez lembrar meu pai. Meu pai, como você sabe, trabalhou por 30 anos comercializando café, né, pela Cocatrel, e ele dizia muito que quem Lá em Três tivesse essa... Pontas, né, Vanusa? Lá em Três Em Três Pontas, Pontas, isso. exatamente. Ele brincava muito que quem tivesse essa bola de cristal já ia estar milionário, né? A gente não sabe até onde vai subir, mas o que eu posso te dizer é que o Robusta, né, os canéforas, de uma forma geral, eles vão continuar provavelmente um pouco pressionados ainda, porque Vietnã teve uma quebra de safra, né, importante. Ásia, que ali nós temos, vamos pensar que ali na Ásia a gente tem um outro jogador, né, bastante importante no caso dos canéforas, que é a Indonésia. Eles estão enfrentando problemas logísticos muito grandes com as questões ali dos conflitos que estão envolvendo o Mar Vermelho, então eles não estão conseguindo entregar na Europa, o que é algo bastante complexo. Então, você junta uma quebra de safra com um problema logístico de entrega, o que vai pressionando esse preço. Uganda, que é hoje um jogador importante, também relevante no mundo dos canéforas, vem crescendo a sua produção, está em safra neste momento e, mesmo assim, continuamos batendo recordes de preços nessas últimas semanas, inclusive com o café brasileiro, com os conilons brasileiros começando a chegar no mercado. Provavelmente a expectativa é que em algumas semanas eles vão estar chegando no mercado. Então, nós seguimos com uma expectativa de que vamos ter, sim, uma escassez de canéfora esse ano. Pelo que nós temos com dados da OIC, já está mostrando, nós estamos liberando relatórios hoje, está mostrando uma queda realmente na produção e na exportação de canéfora, e tudo indica que provavelmente já começa a se ter rumores de que a próxima safra do Vietnã também já está um pouquinho afetada com questões climáticas, né? Então, vamos esperar um pouco para ver como o Brasil, Espírito Santo, Rondônia, Bahia vão estar se comportando, se as previsões de safras deles vão se confirmar ou não, para então verificarmos o quanto ainda teremos aí de alta no caso do canéfora. No caso do estamos arábica... falando. Desculpa, eu te interrompi. Continua, você ia falar do arábica agora. Isso, no caso do arábica, o que nós estamos vendo é já uma conscientização de muitas torrefações de que vão precisar começar a mexer nos seus blends por essa falta do canéfora, e então ter que fazer a substituição pelo arábica, o que está fazendo com que suba um pouco e se acomode num nível de preço que esteve em dezembro, caiu de novo, e agora, nesses últimos dias, está
também um pouco pressionado, eu diria, por essa expectativa de início de colheita no Brasil, né? Sabemos que, voltando ao que o Bastianello te falou, sabemos que fiel de balança de arábica é Brasil, fiel de balança de canéfora, de robusta, continua sendo o Vietnã, né? Então, problemas sérios nesses dois países é o que meio move Londres e Nova York. Então, eu acho que existem algumas expectativas diferentes. Diga lá. Perfeito. Você falou do relatório. O que a gente sabe também é que os estoques estão muito baixos, né? Os estoques mundiais e os estoques brasileiros também é muito baixo. O Marcos Magalhães, o nosso amigo lá de Vitória, estava contando para a gente nesse mesmo horário que você está ocupando agora, que o Brasil vendeu safra e vendeu os estoques da passada, né? Quer dizer, nós estamos chegando com a arábica agora praticamente para fazer exportação só de safra, né, Vanusa? Sim, isso é uma realidade e a gente acha que, inclusive, esse aumento de exportações nesses últimos meses também tem a ver com a reposição de estoques nos países consumidores, né? Que estavam muito baixos. Então, eles fizeram uma recuperação agora porque eles estão operando meio que no limite, né? Então, estão puxando um pouco mais de café. Essa é uma situação, Giovanni, que a gente acompanha, que vem mudando no mundo para diversos produtos, né? Os estoques ficam cada vez menos onde se consome e o pessoal deixa muito esse custo de estocagem para onde se produz. O problema é que essas questões logísticas, a gente viveu muito isso na Covid, no pós-Covid foi extremamente crítico, né? A questão de transporte. E agora, o problema no Mar Vermelho, há pouco tempo tivemos um problema no Canal do Panamá também. Então, vem mostrando que é melhor não ficar tão baixo o estoque aonde vai se consumir. É melhor ter um pouquinho mais de salvaguarda, digamos assim, para que se possa trabalhar numa zona de conforto considerável. Você citou as questões logísticas, muito bem lembrado do período da Covid, o Mar Vermelho e também o Canal do Panamá. A questão lá do porto de Baltimore, ele está tendo alguma repercussão, pelo menos no encurtamento da disponibilidade de contêineres no mercado? Foi sentido alguma coisa ou é muito os outros portos da costa leste americana estão dando conta de absorver aquele mercado lá de Baltimore, de Maryland? Eles estão conseguindo, sim. Nós não estamos sentindo reflexo substancial, não, Giovanni. Tá? Eles conseguiram fazer ali um ajuste e estamos seguindo em frente. Ver aquela cena, né, é algo que choca demais. Felizmente não tivemos grandes problemas de danos, mas os outros portos estão conseguindo administrar. Perfeito. Vamos queria voltar a falar com você de um mercado que você adora, que são os cafés especiais, né? A Vanusa, para quem não se lembra, ou para quem não conhece muito café, foi a diretora-geral por muito tempo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Café Especial, a BSCA, na sigla em inglês, né? E a Vanusa, então, vai nos contar de como que essa situação que estamos vendo no mercado, no mercadão de commodity, canéfora e arábica, como isso está batendo nos prêmios dos cafés especiais. Um café de nicho, né, Vanusa, que talvez não tenha nenhum problema com o consumidor podendo se retrair, não, né? Não, Giovanni,
eu não vejo diminuição de consumo, de retração de consumo de forma alguma dentro dos especiais. O que nós temos normalmente dentro desses períodos é que a margem para aqueles cafés que são a entrada do especial, os cafés de 80 e poucos pontos, essa margem acaba se reduzindo, né? Porque é um café que tem um preço mais ou menos estabelecido no mercado e que os parâmetros para eles têm um determinado teto. Agora, para aqueles cafés finíssimos, o mercado absorve bem uma certa elevação de preço. Essa elevação que nós estamos falando para as commodities, né, para todas as duas, ela não é tão relevante assim para o café especial, que em muitos dos casos é totalmente desplugado desse mundo das bolsas, mas a gente tem visto que o mercado continua fluindo muito bem. Eu te diria que hoje existe uma pressão muito maior, não pela questão da qualidade, mas pela questão da sustentabilidade. Isso está pressionando muito o mercado dos dois lados, né? A questão que tem nos preocupado muito desses processos de regulação muito grande, marcos regulatórios novos em alguns mercados consumidores, que fazem com que a gente tenha que provar, né, demonstrar tudo o que fazemos, e já fazemos há muito tempo, mas agora temos que encontrar os meios de provar para eles que estamos fazendo tudo muito direitinho. Antes de concordar com você nesse ponto, eu só queria fazer uma leve correção. Como nós estamos com delay por conta do meu sinal de internet, afinal estamos no Brasil, né? Infelizmente, né? E você conhece sinal de internet no Brasil. Você entendeu que eu estava imaginando que o cafés especiais teria uma queda no consumo, quando eu estava falando exatamente o contrário. Mas você conseguiu resumir bastante bem. E você falando agora dessas questões regulatórias, o Macron da França esteve aqui no Brasil e mais uma vez o tema das exigências gerais, né? Passa pelo café também, passa pela soja, passa por todo. E como você falou, parece que temos que continuar provando aquilo que já fazemos há muito tempo, né, Vanusa? É exatamente isso, Giovanni. Eles estão estabelecendo, liderados pela Europa, mas não é só a Europa, né? Você tem alguns questionamentos e algumas questões sendo levantadas também em outros mercados. Como você disse, não é só para o café, é para uma série de produtos, mas se pensarmos e focarmos no café, que vamos dizer assim é a minha praia, o que eu posso dizer é que a Europa, de uma forma geral, ela sempre trouxe a vanguarda de novos métodos de comercialização, de novas maneiras de se comercializar tudo. E o que eles estão tentando fazer agora é mais uma vez isto, né? Para o caso do café, nós temos aí na iminência de entrar em vigor no final do ano, porque a data é 30 de dezembro de 24, uma regulação de desmatamento que proíbe compra de produtos de áreas desmatadas, isso pela Europa, né? Em que a conclusão que nós estamos chegando no caso do café é que no mundo, com a data de corte que eles colocaram, que é 1º de janeiro de 2021, a partir daí a gente tem menos de 0,1% de área desmatada no mundo em café. Ou seja, nós estamos tendo que criar milhões de mecanismos, né, para estarmos provando para eles que nós não desmatamos e que a gente segue tudo muito direitinho. Isso em termos mundiais mesmo, né? Ninguém é contra, ninguém diz que pode deixar desmatar desenfreadamente. Eu não sou a favor do discurso de quem coloca eles desmataram tudo e agora querem cobrar de nós que não desmatemos. Não concordo com isso. Eles desmataram numa época em que não se tinha a menor noção de que tipo de consequência
tudo isso poderia ter. Nós também desmatamos muito no Brasil. A Mata Atlântica brasileira foi-se, né? Nós temos pouquíssimo de Mata Atlântica hoje. Nós também fizemos isso, mas numa época em que não se sabia que ia se ter esse tipo de consequência, né? Era a ignorância no estrito senso da palavra. E, então, a gente não pode partir por esse caminho de argumentação ou de solução. Hoje se sabe que isso é fundamental, manter as florestas que temos é fundamental, né? E todo mundo é a favor disso, todo mundo que é minimamente um cidadão consciente é a favor disto, né? E é isso que estamos todos seguindo. O que está sendo muito difícil, está sendo um desafio muito grande para o setor, e isso eu posso dizer que mundialmente, é como comprovamos, como provamos para eles que estamos andando na linha, que está tudo certinho, porque da forma como eles estabeleceram, é uma lei na Europa. Então, a partir do começo do ano que vem, não vai mais café para lá, que não se consiga comprovar de que não vem de uma área desmatada. E isso está fazendo com que o setor esteja inteiro pressionado, porque vamos combinar que a União Europeia é o maior mercado consumidor de café do mundo, continua sendo, né? Se nós pensamos em país individualmente, o principal é Estados Unidos, depois Brasil, depois Alemanha. Mas se a gente pensa em região, é a União Europeia a maior consumidora do mundo. Mais de 40% do café do mundo vai para a União Europeia. E aí, com isso, o que acontece? Todas as outras grandes regiões consumidoras estão tendo que se ajustar. As grandes traders, as grandes torrefações, todas elas estão tendo que se ajustar para esse processo. Quem está mais perto de conseguir comprovar? Esses poderão ser os fornecedores de Europa. Aqueles que não estão tão perto de conseguir comprovar, quais são os mercados que vão demorar um pouco mais para exigir este tipo de requerimento, né? E aí a indústria global está tendo que se mexer, porque os blends, né, para as ligas, como chamamos aí no Brasil, para cada uma desses mercados consumidores, provavelmente vai ter que mudar. Exatamente. Pelo jeito, você vai ter muito trabalho pela frente até o final do ano, né, Vanusa? Quer dizer, com certeza. Estamos tendo bastante trabalho. Exatamente. Para tentar chegar a um denominador comum, olhando os interesses dos produtores, olhando o interesse da indústria, olhando o interesse desses governos, ou pelo menos de Bruxelas no primeiro momento. Vamos eu deixei para o final a parte mais chata da entrevista, que são os números. Você tem de cabeça os últimos números da OIC aí com você? Olha, não tenho. Infelizmente, não tenho aqui comigo agora. Se a gente puder dar uma paradinha, eu consigo pegar no meu outro celular. Mas não tem como, porque nós vamos entrar numa outra entrevista agora, mas a gente já vai ficar, depois eu pego com você e coloco para o grupo assinantes do Tempo e Dinheiro, mas ficamos com aquela informação, como você disse lá no início, os estoques um pouco mais acanhados, porque os grandes países consumidores tiveram que sugar mais o arábica brasileiro, e tanto que os dados de exportações de café no Brasil são muito robustos nesse começo de ano, uma pressão vindo ainda por parte dos canéforas, ainda olhando Vietnã, Indonésia, já uma possibilidade de que o próximo café do Vietnã também vai ter alguns problemas climáticos, e isso tudo é uma parte pequena de um resumo daquilo que você nos contou. Vanusa, muito obrigado por sua participação, tenha uma ótima noite, sucesso aí nessa não tão nova já carreira à frente da OIC. Forte abraço. Obrigado. Obrigada, um abraço grande para vocês. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Um outro destaque da Vanusa foi a questão também do marco regulatório, que a União Europeia vai exigir dos países produtores que comprovem que seus cafés não são de áreas desmatadas, né? No que a Vanusa, de alguma maneira, e a OIC concorda com a lógica, mas não com o método, porque o Brasil, por exemplo, vai ter que comprovar algo que ainda não está totalmente claro. Né? E lembrando que o Brasil já tem boa parte da sua produção de café completamente dentro dos rigores de sustentabilidade. A sua entrevista exclusiva do Tempo e Dinheiro vai voltar amanhã. Ficamos agora aqui tentando absorver um pouco o que a Vanusa Nogueira, diretora-geral da Organização Internacional do Café, nos disse. Até uma próxima.